CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje estamos transmitindo uma live diferente. É um pequeno seminário que estamos fazendo aqui em nossa casa, o CEAP. E vamos falar sobre Jesus, de 9 horas ao meio-dia, com um intervalo de 15 minutos entre as duas partes. Então estamos aqui o Omar e eu. O Omar vai tocar aqui o estudo. Nós, junto com a Gracildes, estudamos com um plano espiritual que nos deu o tema, nos deu o direcionamento e nós aprontamos para transmitir a vocês. Está um encontro muito bom, muito bonito, e a gente vai falar sobre Jesus. E um tema muito pertinente para o momento em que passamos, não somente na nossa cidade, no país, mas no mundo. Um momento de tensão, um momento de crise política, social, econômica, um momento de crise moral que passamos no planeta Terra. E Jesus, como condutor de nossas vidas, como guia e modelo, continuará sendo, foi, é e continuará sendo. Então, o tema de hoje é exatamente esse: Jesus é. Então, vamos iniciar com a leitura do Evangelho, faremos a nossa prece, em seguida o Omar vai tocar aqui o estudo, sempre a Gracildes, ou eu, a hora que ele precisar, a gente vai falar alguma coisa, e a hora que vocês também quiserem dar uma opinião, falar, o microfone vai até vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós ficamos muito felizes com essa oportunidade que os Espíritos nos dão. O item 4. Querido Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez no Centro Espírita Altivo Panfiro, o nosso CEAP, a nossa casa de amor, para estudarmos o Teu Evangelho. Então precisamos, Jesus, da Tua inspiração, do Teu amparo para esta casa, para todos nós que aqui
nos reunimos. Tu dissestes, quando duas ou mais pessoas comungadas no mesmo pensamento, em teu nome, se nos reuníssemos, o Senhor estaria presente. Então, nessa certeza da tua presença, nós pedimos a permissão aos dirigentes da nossa casa, aos dirigentes espirituais da nossa casa, o nosso irmão altivo, o nosso querido Baltazar, o Antônio de Aquino, o Dr. Erma e toda a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses espíritos, amigos e queridos, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Maria, que também nos ampara com o trabalho que aqui realizamos em nome dela, mas que seja, acima de tudo, em nome do amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, daqui por diante, fica com o Omar. E quem desejar falar, eu levo o microfone, tá? Exatamente. Primeiro vamos pedir para... A gente tem no andar de cima o mesmo encontro, né, transmitido para as crianças, só bebês, assim, que não dá para a gente ficar lá, que é muito pequenininho. Se chegar alguma mãe com bebê, aí vai ter que ficar no colinho. Mas maior, assim, que já fique sozinho, pode ir lá para cima, já estão subindo. Então, o Newton lembrou bem aqui no início do tema. Quando esse tema foi falado lá no início do ano, meados de abril para maio, Jesus a dimensão do tema e da aplicabilidade a gente foi vendo com o passar do tempo. Porque nós estamos vivendo agora, o Newton colocou muito bem, o convívio com algumas absurdidades de raciocínio, questionamento sobre vida, impedimento de religião, um monte de coisa que a gente está vendo aí. Não é só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não, no mundo inteiro. E isso visa claramente minimizar Jesus. Não precisa da igreja, não. Não precisa do teu centro, não. Né? E nós vamos ver o tamanho desse espírito. Impressionante, porque desde o momento, sempre as orientações que vêm do plano espiritual vêm por intermédio da Adilane, o Newton também participando. E o direcionamento foi sendo dado, olha, Jesus Então vai lá olhar João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente vai ver assim, nós temos noção do que representa Abraão na história assim, do cristianismo. Eu sabia quem era Abraão, mas a gente vai ver ali como é que é a referência que foi dada durante o estudo. Então primeiro nós vamos falar aqui, na sequência, até para a gente encadear o raciocínio, falar sobre Jesus em relação ao que ele sucedeu, que é a passagem do João, capítulo 8. Nós vamos passar, são vários slides com as passagens, alguns nós vamos nos deter, outros vamos passar mais rápido. Ontem falava até com a dona Gracildes aqui, tem umas passagens que ele fala assim, do diabo, né? A gente vai passar um pouco mais rápido ali, porque isso é um outro estudo. Quando a gente estudar mais à frente algum dia a questão desse, por que se usa diabo, satanás, etc., vai ver com a etimologia da palavra, com a origem, o quanto que significa assim, tem todo um contexto de reclamação, não aceitação. Não é um monstro do deserto que quer matar todo mundo. Reclamação. A gente vai ver assim, poxa, de vez em quando eu estou nessa linha aí. Então a gente vai pular um pouco. E vai avançar, e no final vamos passar um videozinho que tenta sintetizar tudo que a gente estudou. Esse seria o tema 1. Depois, rapidamente, vamos passar no tema 2 para dizer assim, quem é esse tal Abraão? Né? Que eu penso, olha, uma coisa que eu aprendi, eu já tinha aprendido, já tinham me falado, mas aqui no SEAP isso voltou claro. O espírita tem que ler a Bíblia. Tem que ver Antigo Testamento, Novo Testamento. O Espiritismo não veio, está escrito isso no Livro dos Espíritos, Evangelho. Ele não veio criar uma coisa nova.
Ele veio botar um farol sobre aquilo que já existia. Aí você lê aquilo ali e entende bem melhor. Ah, tá bom, é assim. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. É a passagem do tema 2. E o tema 3, já sabendo do tamanho de Jesus, nessa sequência, vai falar assim, e o que a gente... Tá bom, já sei quem é, e o que isso serve para mim? O que isso serve para nós? O que a gente vai fazer com isso? E aí a gente vai entrar em alguns trechos do Livro dos Espíritos, principalmente, e de outras obras do Evolução em Dois Mundos, tem alguns trechos recortados, que vai dizer assim, caramba, a mensagem está toda aqui, e vai se encontrar com coisas mais simples do que a gente pensa. Então vamos começar esse passeio. A apostila, depois de muita insistência, porque fazer uma apostila não é uma coisa simples, então a gente encontrou assim, poxa, vamos recortar do que tem do material que já está exibido, colocar em papel. Só que a gente tem que está fazendo simplesinho, né? O custo de R$5, que é mais ou menos a cobertura do custo. O Tiago, quem quiser, né, fala com o Tiago aqui, ele vai imprimir durante o curso, mas é 10, 15 minutos ele traz de volta, tá bom? Então vamos lá. Essa é a primeira? Então volta só a pergunta lá, por favor, Marquinho. Quem é Jesus? Né? Então vamos lá. Aí vamos lá para, como nós falamos, do João 8, do capítulo 8. E o capítulo 8 do João, a frase que foi indicada pelo Altivo. Ele se trata lá da questão da mulher adulta. Quem é que vai jogar a pedra? E tu pode jogar, né? Falando dos pecados de cada um, escrevendo na areia. A partir do 12, ele fala, eu vou fazendo a leitura. Jesus perde muito tempo ensinando aos fariseus e ao povo, né, é o outro, escribas, porque eles sabiam muito da lei, igualzinho a gente. Igualzinho a gente. Se perguntar aqui um monte de coisa, a gente vai responder na ponta da língua, né? Tu testifica de ti mesmo, teus Então os fariseus estão fazendo uma pergunta pertinente para aquele que eles ainda... Sabemos de onde eu vim, para onde eu vou. Se a gente soubesse para onde a gente ia, não ficaríamos tão aflitos. Pode falar, Gracilde. Fala, Gracilde. Não? Ah, tá pronto. Então, porque eu sei de onde eu vim.
Por Quando favor. ele fala, vós julgais segundo a carne, é porque nós julgamos pelas aparências. A gente vê o que está por fora, É isso mesmo. né? E aí ele diz que ele, na verdade, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas meu pai. Porque o pai diz que ele sabe, lá no Evangelho a gente estuda isso, né? Deus sabe o que demora no nosso coração. Por mais que a gente diga, eu já perdoei, eu já esqueci, mas Deus sabe se aquilo é verdadeiro. E a gente já aprendeu aqui, né? Ó, espírita é trabalhador da última hora. Se tem um lado bom, muito bom. Tem um outro que é assim. Eu posso ser aquele que ouvi a verdade agora e imediatamente seguir, mas eu também posso ser da última hora porque eu estou recusando né, há muito tempo. Então você vai pela aparência. Eu já sei mentir para todo mundo. Todo espírita sabe. Eu te perdoo, Gracildes. E estou esperando só a oportunidade. Né? Da mesma forma, a gente aqui, isso é uma oportunidade, obra social junto com a casa espírita. Então você sai da aula e vai praticar. A aparência, com a pessoa da obra social. A aparência é só a roupa. Aí você olha ali, poxa, fulana, e vai de vez em quando, de vez em sempre, a gente está tomando banhos de moralidade daquelas pessoas que a gente julga segundo a carne. Né? Então vamos continuar. Obrigado, Gracildo. E na vossa lei... É verdade a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Só tem uma maneira da gente conhecer o nosso futuro em direção a Deus. Seguir os exemplos de Jesus. Todos eles. Inclusive dar a outra face. Só que quando a gente estuda e pratica, a gente vai entender que dar a outra face não tem esse segundo a carne. Né? Só lembrando que a passagem do dar a outra face, ele está diante lá do imperador, né, do que lava as mãos, e ele está com o centurião, tu és rei? E ele, você não sabe? Ele meio que na carne está afrontando a lei, e aí o centurião bate nele. E aí ele fala, poxa, por que tu me bateste? Ali que vem o racional do outra face. Porque se ele está certo, por que tu me bateste? Se ele está errado, ele está diante do representante do imperador, não precisava, né? Então é assim, não é, pode fazer qualquer coisa conosco, não. A gente tem que seguir segundo a lei. Jesus mesmo não negou. Dar a outra face, eu estou negando. Alguém vira aqui e fala, olha, vamos fazer uma coisa errada. Vai bater em mim 50 vezes, que eu não vou fazer errado. Quer dizer, era isso que a gente deveria pensar. Eu não vou, né, vou dar a outra face até você mudar, porque eu não vou fazer errado. Estas palavras, disse Jesus, verdade a vida. Estamos chegando no 21, daqui a pouco vai começar a entrar mais ainda. Vamos lá, por favor. Omar, e eles não podiam ir porque não estavam no mesmo patamar que Jesus, né? Vamos lá, Gracilde. Por isso ele diz isso. Para onde eu vou, não podeis ir, porque não estão no mesmo patamar moral que ele estava. E a gente vai lembrar que aqui mesmo no João, lá na frente, quando se fala do Consolador, né? Que é onde a gente diz dos É que a frase é: para onde eu vou, não podeis vós volta lá, por vir. favor.
Não podeis vós vir. A gente diz que o Espiritismo é o Consolador prometido, com base numa passagem de João que diz: eu vou na frente, vos preparar o lugar. O Tiago fica chateado, Pedro também. Mas como que nós vamos chegar lá? Não sei onde você vai. E aí ele fala: não, eu vou enviar um Consolador. Só vai lá quem entender isso aqui. Não adianta pegar o Consolador, ler. Não é o caminho. O Consolador, ele só consola. O caminho, você só vai lá quando morrer, não tiver mais pecado, tiver puro, purificado, depurado. Obrigado, Adilane. Vamos lá, por favor, Marquinhos. Se pedir direito, não, quero que o ente querido que partiu sente aqui agora para eu apertar a mão fisicamente dele. Isso está pedindo uma coisa de baixo. Mas se pedir me ajuda, ele ajuda. Porque ele é. Morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois. Isso. Não é? Agora é interessante que ele usa muito ali a palavra pecado, porque a Bíblia, originalmente católica, né, usa essa palavra. Mas a gente pode substituir por imperfeições, pelos nossos erros. E morrer nisso é porque a gente é meio teimoso, a gente tem dificuldade de se desfazer. Você vai buscando, por isso que o Haroldo Dutra publicou aquele evangelho diferente, buscando a origem das palavras lá. Pecado é tudo aquilo que está fora da lei de Deus. Exatamente. Qual é a lei de Deus, gente? São os 10 mandamentos. Simples. Difícil, quase. Para nós imperfeitos, caramba. Só para lembrar, né? Tem não roubarás, não cobiçarás. Né? Tem muita coisa. Então, ele fala, vai bem nessa linha do pecado, né? Tem uma coisa que você falou antes que eu esqueci, eu ia comentar alguma coisa. Você falou que ele fala muito do pecado. Não, que mesmo vendo tudo que Jesus fazia, era isso. Eles mesmo assim ainda estavam questionando ele. Porque é muito caro. Porque é muito caro. Jesus pede o que você não tem para dar, que você precisa fazer. Se pedir para a Adilane, tem muito dinheiro, que eu sei que está guardado lá no colchão dela. A gente vai lá, pede para a Adilane, me dá 100 reais, ela tem 1.000, ela dá, tranquilo. O que ele pede para a gente é o óbolo da viúva. Por isso é que a gente fala, não, Jesus está errado. Porque o que ele pede em troca, não é em troca, né? Quem estiver na internet está ouvindo as aspas aqui, né? Vendo. Caramba, é isso que eu tenho que dar. É o seu tempo, é a paciência, né? Jesus, me dá paciência. Não vem da farmácia,
Vem na forma de um filho difícil, vem na forma de um companheiro de trabalho difícil. Eu queria que viesse da farmácia, porque eu vou lá, compro e resolvo, mas não é. Então vamos lá. Muito tenho que dizer e julgar. Coincidência, né? O encontro do Livro dos Espíritos de fevereiro era Deus é, não é isso? Deus é. Então ele, o eu sou, está lembrando, tem Criador. E aquele que faz o que está na lei. Vamos lá. Cumpre a vontade de Deus. E a gente vai ver ali como que a gente, mais no tema 3, a gente vai ver muito como a gente faz redução do que é a vontade de Deus. A gente vai se, mas vamos guardar isso. Dizendo ele essas coisas, libertar, não haverá. A gente está escravo, voltando à liberdade que a Gracildes falou aqui, né? Dos pecados. A gente está escravo do descumprimento da lei. Todo aquele que cumpre a lei, que conhece a verdade, segue a verdade, cumpre a lei. Esse é livre. Eu estava dando um exemplo numa aula recentemente aqui para as mães, na segunda-feira, aí de repente eu me percebi assim, caramba, essa aqui é mais livre que eu, com maior dificuldade do mundo. Porque, assim, com toda essa situação que ela estava relatando, uma situação, estar sentada aqui assistindo, olha, eu não estaria lá puxando pela perna. Eu pensei, claro que eu não vou falar isso, estou depondo aqui porque é segredo. Então, a gente está livre quando a gente cumpre. Deu errado, mas eu cumpri. Então eu estou livre. Não fico. Livre de quê? Remorso, angústia, ansiedade, depressão. É difícil? Então, Almar, para o momento que a gente passa, está aí, ó, Jesus sempre presente. O momento é difícil, vamos trazer aqui para o nosso país, é difícil. Então ele disse, se vós permanecer gente, no momento difícil, que vai, é isso, cumprir a lei e pedir ajuda. Cumprir a lei e pedir ajuda. Só que a gente vai ver lá na frente como que a gente aprendeu a não pedir ajuda condicional
né? Se não der certo um certo tempo, eu desisto. Mas é o que o Newton está falando aqui. De novo aqui, a referência. Vai dar certo. Segundo a lei de Deus, né? Responderam-lhe. Aí os fariseus menos estavam no grupo desse aqui. Responderam, não. E é verdade, né? Os erros a gente sabe. Olha, tem um relato do livro do Céu e Inferno. O Céu e Inferno é um livro, né, que é usado no estudo da sexta-feira do atendimento espiritual, da desobsessão, e também é estudado aqui na casa. Ele tem a segunda parte dele toda de relatos de espíritos que já desencarnaram. E eu uma vez fiz uma única palestra sobre esse livro. Foi a única palestra que eu fiz no Leon Denis, dia 20 de janeiro de 2019, se não me engano. E era sobre o espírito consignado de Castelnaudary. Ele cometeu os crimes e não foi pego. Cometeu 2 crimes. A justiça não pegou numa cidade pequena. Desencarnou inocente. Olha só. Inocente. 200 anos revendo, sem dormir, revendo os 2 crimes que ele cometeu. O avental com que ele aparece, sujo de sangue. O espírito Luís, o São Luís, o Luís IX, quando é evocado esse espírito, aparece São Luís e faz uma referência a ele como um monstro. Imagina. Claro que não é um monstro que não tem jeito, mas a situação que ele vive de servidão do pecado, então não tem isso aí não. Quem comete pecado é servo do pecado. Só para a gente entender bem isso, que isso está acontecendo nos dias de hoje, na nossa frente, as pessoas dizendo que tem lá, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, tem um monte de coisa lá. Estão dizendo, não, isso é normal. Não é normal, não. Fala para o teu filho que não é normal, fala para o evangelho que não. Que aí se ele fizer, você não deixou de fazer. Por favor. Vamos falar uma coisa bem assim, que Kardec escreveu já não está valendo mais agora é um outro mundo. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Vamos interpretar Jesus. Né? Já sabia que já estavam procurando ele para matar. Já. Falando para os fariseus que já sabiam muita coisa, eles só não praticavam. Todo mundo fala, o problema do fariseu era hipocrisia, ele sabia tudo e não fazia. Não é que ele não sabia,
Quem não sabia era o outro. Jesus dá uma bronca lá quando tem a pregação, não vá pregar os samaritanos, porque esses criaram uma outra igreja, fugiram. Mas os fariseus, ele fica ali tentando, vocês sabem, é só fazer. Vamos lá, Marquinhos. Isso lembra a nossa responsabilidade. Lembra. Que é enorme, né? É. Não, muito. Poxa, evangelização, aula, com certeza, quem vai fazer uma palestra, né? Sente bem isso. Você senta aqui para fazer, pode ser reunião, o que for, tarefa menor. Sentou aqui para falar, você é coberto por um manto como você fosse maravilha da maravilha. E é muito complicado porque você sabe que não é. Então você tem que falar de uma coisa que ainda não está no teu coração. É daqui que vem essa insistência de Jesus conosco. Tu já sabe, pratica. Vai mudar de fora para dentro nesse caso. Tu já sabe, pratica. Disse-lhes, pois, a palavra Satanás, que vem de uma origem, não é grega não. Como é? Tem do Daimon, mas tem uma outra, tu me ajuda aqui, que ele sabe. Que é do reclamador, que é assim, o reclamador, essa palavra Satã não é aramaico não, é outra língua grega antes do grego, hebraico. Ele tem uma origem de reclamação. A gente reclama o tempo todo. Então, por isso, eu entendi isso, muita coisa depois que tu falou isso ontem, eu fui para casa e fiquei isso na cabeça. Por que Jesus falava tanto disso? Não é o do tridente, não, é tu mesmo reclamando o tempo todo da vida. Vós tendes por pai o diabo e quereis. Meu Deus, deixa eu reencarnar aqui nessa família. Que eu preciso resgatar esse problema, que eu preciso ir lá para o centro espírita. Aí quando eu reencarno agradecido, que droga, o tempo todo. É isso aqui. Ele foi homicida. Aí falando para os fariseus, vocês vão ver no vídeo lá, ele andando, os fariseus atrás dele. Está falando aqui num ambiente hostil. Eu sou. Vamos lá. Omar, então quando ele fala, quem dentre vós me convence de pecado, é quem pode me acusar de algum pecado, de alguma coisa. É verdade. Né? Agora, essa Bota palavra lá, pecado Bota lá, também Marquinhos, é porque a Bíblia, traduzida pela Igreja Católica, usa muito esse termo, né? Isso. Há algumas coisas na Bíblia que a gente estranha um pouco, porque ela veio traduzida de muitos séculos para cá. Pode ter erro, até de tradução, divergente, mas o importante, a gente no Espiritismo já sabe o que é. Tem que ver lá o teor. nas leis, no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais, está claríssimo lá. Não tem dúvida não. A gente vai passar isso lá no final. As leis de Deus estão ali, ó. É desviar da lei. Pode dar um nome, pecado, erro, imperfeição, é desviar da lei. Né? A palavra está ali porque é uma palavra que vem da origem da igreja romana. Isso. Vamos lá, por favor.
Não provará a morte, já está falando aqui da vida espiritual. Meu reino não é deste mundo, e os fariseus querendo que ele viesse aqui nos salvar. Vamos continuar vivo nessa condição maravilhosa para sempre, com todos os meus erros, vivendo, né, em pecado, né, vivendo nas minhas imperfeições, na minha hipocrisia. Mas ele está dizendo assim, não provará a morte do Espírito. E eles não entenderam, porque nunca haverá morte, mas Abraão morreu. Morreu? Os profetas Tu está morreram. dizendo uma coisa que está errada. E eles idolatravam. Você né? vem aqui me contar isso tudo, e eu vi, Abraão morreu, os profetas morreram, eu não vou morrer? És tu maior que nosso pai Abraão? Né? E está mostrando, peraí, vocês não estão vendo que vocês já sabem disso e estão fingindo? Está mostrando para o hipócrita, olha o que tu está falando. Disse-lhe Jesus, em verdade. O Abraão é o pai dessa geração, né? Que está conversando com Jesus. Antes que ele existisse, eu já era, eu sou. Ele já era, vamos dizer assim, muito superior, muito. Já era o Cristo, né? Aí agora, se alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fala, Divaldo. Peraí. Perdão. Você me desculpe aí, tá? Eu estava me recordando aqui uma passagem belíssima de Jesus. Peraí, não está ligado. Tá? Fala, Marquinhos. Eu estava me recordando aqui uma passagem de Jesus, né? Porque vocês vejam aí o diálogo, né? Realmente, um estava falando das coisas do céu, o outro falando das coisas da terra. Então, não tinha como haver entendimento entre Jesus e os fariseus, né? Um falando das coisas do céu, outro falando das coisas da terra. Aí estava me recordando aqui daquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um doutor da lei, né? E Jesus, conversando com ele, disse para ele: quando eu vos falo das coisas da terra, tu não me compreendes, como vais me compreender quando eu vos falar das coisas do céu, né? Porque reencarnação, Jesus estava falando de reencarnação, e reencarnação é justamente coisas da terra, e que aquele doutor da lei não sabia nada, né? Então, o entendimento fica dificílimo. Um fala das coisas de elevação e outros casos das coisas terra-terra. Não tem como. Não tem como. Tu levantou essa questão, Gival? Fica com o microfone, eu já pego. Porque de alguns ali aqueceram. A gente vai vendo. Então ele fala, alguns falam, realmente, outros perseveram
E por terem muita inteligência, não aceitam. Ouvidos de ouvir, ouviram. Essa passagem do Nicodemos, nós estudamos na evangelização várias aulas. O Nicodemos, além de ser doutor da lei, ele era de posses, ele era do Senado, do Sinédrio. E ele é que quando o corpo de Jesus eles vão lá pegar o corpo de Jesus, tem lá um manto, né, que o José de Arimateia vai junto. Quem compra o tecido é ele. Ele era um homem de fé mesmo. E mesmo assim não aceitava. É realmente uma coisa antagônica. Era bondoso. Era bondoso. Nada, agradeço. Mas ele queria entender. Queria. Então, tem esse tipo que Jesus falava. Uns entendiam, o outro entendia, mas não queria entender, vamos matar Jesus. O matar Jesus é corpo e espírito. Vamos matar essa palavra aí. Não vamos ouvir isso não, que, olha, não pode falar de Jesus não. Que isso? Isso. E tem o outro, como Nicodemos, né, o exemplo de Nicodemos, que queria entender, mas não trava na cabeça dele ainda. Ia chegar um momento. Né? Então vamos passar o vídeo agora para ver, Marquinhos? Então esse vídeo é um vídeo que é de filme, recortado da vida de Jesus segundo João. Né? É um trechinho dessa passagem começando lá no início. Só um pouquinho, Marquinhos.
Porque quando a gente lê pausadamente depois, e é assim que a gente deve fazer no estudo também da doutrina espírita, e devagar, vai lendo devagar. As verdades estão ali. É que eu vou fazer um cronograma para terminar o curso no final do ano. Olha como a gente é inteligente, né? É uma justificativa para passar rápido naquelas questões que são difíceis para mim, né? Porque não é para ser assim, é para ler o tempo todo. Ah, mas o curso vai terminar quando? Quando tiver que terminar. Né? Ah, não preciso fazer em um ano que eu preciso me diplomar, depois ter a pós-graduação que eu vou dar palestra. Mais uma forma da gente se enganar. Eu venho aqui e começo, aprendi tudo. É aqui na questão número tal, tem uma coisa que me incomoda. Eu já estou pós-graduado, o argumento da autoridade. Não, isso aqui eu já estudei. Tenho 18 anos de estudo aqui de doutrina, 40 anos de passe. Isso aqui não é o que o Kardec disse, não. O Kardec estava em 1857, ele, poxa, agora já tem mais 160 anos aqui, mudou. E é assim que faz, que mata Jesus, é assim. Né? Para a gente não cair nisso, vai devagar, enfrenta a verdade, lamenta, isso aqui. Olha, quantas vezes, vou perguntar ao Newton, não precisa responder não, Newton. Quantas vezes a gente fala as coisas aqui na aula em Palestra de Valdo também? A gente fala na palestra e a gente não pratica aquilo ainda. Mas fala por dever de honrar a palavra do Cristo. Eu ainda não, olha, gente, não faço, mas é isso aqui que é o certo. Agora, só para a gente avançar no que foi na questão, quem foi o tal do Abraão? A gente coletou um material de uma outra, de estudiosos, né, sobre, não é, primeiro dizer assim, né, quem foi o Abraão, né? Mateus. Falar do cisma, né? Mas assim, não dá para aprofundar não. O risco de errar é muito grande. Tem que botar no outro encontro. A gente até estudou no longo dos dias, mas a gente falou disso. Mas não está na cabeça não. Consegue falar? Então vamos tocar. Ó, já fica um tema aí para estudar. Isso é importantíssimo, porque isso explica por que Jesus. Tem uma passagem que Jesus está explicando aos apóstolos assim: ó, já ensinei vocês a expulsar demônios, já ensinei vocês a curar, e diante pregar as ovelhas perdidas de Israel. Essa turma aqui, ó. Mas não vá aos samaritanos, porque a Samaria é onde tem o cisma. Eles fazem um outro templo. Né? Ou seja, essa linha aqui de Jesus não é outro, é contrário. Então é importante essa questão do cisma também, mas vamos avançar. Eu só perguntei porque quem melhor falou sobre isso foi você. Foi mesmo. Entendeu? Foi você. Eu mesmo lembrando. Aprendi contigo lá, então eu não fiz pergunta para pegar não. Eu sei. Não sei, eu queria relembrar. Eu sei, e eu estou aqui tentando passar, não está vindo. Porque assim, se fosse, viria a sequência, porque a gente colocou uma vez numa aula da evangelização essa divisão, como era quando no início lá do Evangelho, como é que tem o cisma, por que ele vem entre os fariseus, tem toda essa explicação, está na sequência do Evangelho de Mateus, mas eu não estou conseguindo lembrar. Vamos lá.
Figura, né? É sempre figura. Existiu Abraão, não é? Tem comprovações históricas. Esse aí é que Jesus, antes que ele existisse, Jesus era. Então, olha a envergadura de Jesus. Tem uma coisa aqui também, o primeiro filho do Abraão, como é que chamava? Ismael. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem lá um registro sobre o Ismael, né? Cuida da terra. Então, assim, a importância do país aqui no contexto do cristianismo é inegável. Quem leu, é que agora não tem, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente encomenda, tem um exemplar, encomendei, ainda não chegou. Tem 3, 4, né? Porque é muito atual a forma, o relato como o Chico Xavier fez, e muito coerente. Cada vez que eu leio, assim, vejo que é impossível o Chico Xavier ter... ele chutou. Impossível. Porque a fé do Abraão, ele fala assim, fé cega no vídeo, né? Porque esse vídeo não é de uma religião, não é da doutrina espírita, é um vídeo histórico. Não é cega. A fé nossa não é mais cega. A gente vai lá e verifica. Só que a gente verifica e encontra. A dificuldade de se financiar... Como a gente teve um direcionamento ainda nas universidades, não sei se vocês sabem disso, é uma curiosidade, mas essas pesquisas históricas que o cara mexe na terra, lá, como é o nome daquilo? Arqueologia. Essas pesquisas são feitas pelas universidades, pelos professores, financiadas com recursos privados. São feitas sempre nas férias deles. Eles dão aula e vão fazer lá o projeto. Tem período, pede autorização, etc. Cada vez menos se financia a pesquisa, porque se faz a pesquisa com a intenção de não encontrar e encontra. Não vamos lá que nós vamos ver que esse Abraão aí não está. Aí encontra. Olha, os manuscritos do Mar Morto foi feito para não encontrar, e encontraram. Um monte de papiros com dois... vamos ver lá, que foram colocados semana passada aqui, o senhor Newton e a Adilane, o Omar foram lá, colocaram os papiros para enganar. Não, tem mais de 2000 anos. Espera só um pouquinho, deixa eu levar para o senhor. Tu me diz aí, senão não estamos no horário, hein, dona Silvia, por favor. Que a gente já vai para o... Existe um livro de um autor alemão, em português, é claro, chamado E a Bíblia Tinha Razão. E ele vai desfilando esses fatos, essas pesquisas, contrapondo com o que se afirma das verdades da Bíblia, e vai confirmando. O caso, por exemplo, esses manuscritos de Qumran, né? Levanta o botãozinho para ver se está ligado. Tá, então bota mais perto, por favor. Tá bom. Agora mesmo. Esses manuscritos que foram encontrados em 1948 dão um passo muito avançado na confirmação do que a Bíblia já estava dizendo. Então, o nome do livro é E a Bíblia Tinha Razão. Vale a pena pesquisar. Vamos lá, vamos pesquisar. Então, e a gente ainda tem aqui uma maravilha, né, que é a doutrina espírita. Está desligado, tá, Gracioso? Que o Kardec coordenou a codificação trazida por espíritos desse nível. Espírito Verdade fala na doutrina espírita, no Evangelho. Espírito Verdade. Esse aqui, maior que Abraão. São Luís, Paulo, Santo Agostinho. A doutrina espírita pega assim, olha, já que tem essa verdade, olha, joga uma luz ali, que você vai encontrar o caminho. E esse que é maior que Abraão, que está na Bíblia, como é que a doutrina espírita, que é o tema número 2, que a gente já vai entrando, quem é Jesus segundo a doutrina espírita? O que os espíritos disseram em relação a esse espírito que vinha sendo relatado lá no... tá. A primeira questão, isso aí todo espírita tem que saber de cor. Vamos ver se todo mundo sabe o número da questão.
doutrina espírita coloca, que algumas vezes a gente ouve com uma certa distorção. Não, vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim, não. Você vai tentar fazer e se não conseguir, não vai se culpar. Mas tem que tentar. Se eu ficar deixando para a próxima, gente, quanto que eu deixei lá da anterior? Tinha 10 coisas para resolver. Aí eu resolvo 2 e deixo 8. Melhor, resolvo 8. Vamos dizer que a gente avançou muito. Ficamos aqui muito. Deixou 2. Aí, pô, só faltam 2. Aí eu desencarno, aí vem o livro lá. Para você juntar. Então, é modelo e guia. Tem que tentar, não é? A próxima encarnação é um consolo, o consolador prometido. Se não conseguir, continua. Tudo que você conquistou, levou. Não é para... Não, isso aí deixa para a próxima. Né? Então, vamos lá. Fala, Darcílio. Tá. Um outro ensinamento, esse aí também, vou contar para vocês em segredo também. Isso aqui veio do Altivo falando para a gente, né? Que, olha, está na Revista Espírita de 1868. Tem que botar lá no estudo. Eu nunca tinha visto. Vocês tinham? Eu não tinha. Tenho vergonha de falar, não. Aí a gente procura, fala, não vai achar nada, né? O que vai ter lá? Claro que tem. Não, é em fevereiro. Assim, tu já tinha lido, Adilane? Não, né? A gente só tem do livro aqui da de 58. O Newton até tem uma coleçãozinha lá, mas é de livro, não é PDF Ctrl F, não. Dá Ctrl F para achar, não. Lá tem, na Revista Espírita de fevereiro, aqui falou até do espírito do Napoleão, né? Que veio com uma importante missão, pacificar a França, para que Kardec trouxesse a mensagem. Gente, a França, o Napoleão veio depois da Revolução Francesa, quebrou todos os baralhos ali, né? Então ele vem, mas ele teve uma falha. Quer falar? Ali ele fala do enviado e do escolhido. Então, quando o Fernando de Lacerda, que foi o médium português, para de escrever,
ele pergunta, ainda está aí enviado de Deus? Aí ele diz, enviado não, escolhido. Olha o que está ali no número 2. Escolhidos, são espíritos escolhidos. O escolhido pode falir, pode falhar. Aí ele termina lá a mensagem dizendo, enviado só Jesus. Isso É aí. o que nós vamos ver aqui agora. Ah, é aqui, ó. Os Messias. Aqui a gente vai encontrar muitos superiores, vai encontrar melhor os marcados, vai encontrar melhor os Messias. Então, está guardado aqui esse material. Isso aqui está retirado de um site chamado Kardecpedia, que consolida obras espíritas. Mas, quem quiser também comprar obra, a gente não tem aqui, porque estamos comprando devagarzinho, né, para a livraria. A gente tem a de 1858, o Newton até faz um curso da Revista Espírita, a primeira. Deixa eu ler com uma voz diferente, esse terceiro item, que ele é importantíssimo para a gente. Infalível mesmo num corpo carnal, verdadeiro representante de Deus. É ele que se une para receber de Deus diretamente as ordens. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, porque ele entendia, compreendia Pensamento. o Pai. Ó, entre eles, onde o Omar destacou aqui, ó, cujo pensamento eles têm, ó, pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais. Por isso que naquela mensagem lá o Napoleão diz, escolhido foi Aníbal, foi Alexandre, César, Aníbal, ora eu. Agora enviado, o ungido, o Messias, Jesus. Esse é infalível. Isso é uma luz em cima do que diz o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Você interpreta bem melhor. Isso é uma pérola para a gente na Revista Espírita, e a gente não sabia, eu também não sabia. Não. Tem vergonha de dizer não. E isso é uma sabedoria, tá? Porque, ó, não adianta fazer
também outra coisa que eu vou falar sem vergonha de dizer. Não adianta fazer os cursos. Eu fiz o curso. Eu tenho o Livro dos Espíritos. Eu fiz 2 vezes. Evangelho, fiz tudo. E fiz o Evangelho com fulano. Pô, melhor que o teu. Melhor que o teu. Tu fez de manhã. Pô. Fiz de noite com ciclano. Gente, ó. Não vale nada. Tu não sabe nada. Nem eu. Porque isso aqui, gente, tu tá falando de Jesus. Aí tu vai lá na revista, nunca tinha lido. Nem então, de longe. E tem muita coisa assim. Antes de Abraão, eu sou. Aí, ó. Revista Espírita. Guia e modelo. É para ser seguido. O guia conduz. Isso é Livro dos Espíritos, né? Livro dos Guia e modelo. Então, todas essas partes. E ele é infalível. Esses espíritos são infalíveis. Isso aí. Infalíveis. Mesmo encarnado. Por isso que não querem que a gente vá no templo, na igreja, né? Qualquer coisinha, não vai não. Tem que ir. Porque em casa a gente não chega nesse raciocínio. Não chega não. Você consegue rezar, consegue um monte de coisa, mas esse raciocínio você não consegue não. Tem que vir com a inteligência de todo mundo. Espíritos puros. É uma outra... O Livro dos Espíritos também fala, na doutrina espírita, né, sobre as características. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram. Gozam de uma felicidade inalterável. Chata, né? Evangelização. Por que você quer ficar bom? Peraí, não vou mais ter necessidades, vicissitudes da vida, álcool, comida, sexo. Não. Perpétua completa. Não, gente. Olha lá. São mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. E felicidade inalterável. Comandam os espíritos que lhes são inferiores, ajudam a se aperfeiçoar e lhes designam missão. Assistir aos homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles suave ocupação. É trabalho, não para de trabalhar. São designados sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicações com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Não tem ociosidade monótona vivida em contemplação. Muito pelo contrário. E trabalho, poucas sensações a gente pode comparar com essa daqui de... Volta um pouco, Marquinhos. Você terminou um trabalho, assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem. Em aflição, e ver se isso não é uma felicidade suprema. Mas, pequenos momentos, porque depois a gente volta para o dia a dia. É isso que um espírito puro, né, vai ter.
Suave, cadê suave ocupação? Assistir aos homens no desespero. Então ele vai fazendo isso o tempo todo. É essa sensação que você vai ter em troca do que você abre mão do material. Que não é ruim, nós estamos no corpo, o material me atrai. É a carne, não é o espírito. Só que essa suave ocupação vai ser essa. Tá bom. Tu vai ficar fazendo esse trabalho aí, cada vez mais, até comandar espíritos para grandes missões, que é o que a gente vai fazer agora na sequência, por favor. Volta, deixa aí. É por isso que no Livro dos Espíritos, eu acho que é o Espírito São Luís que pede para a gente ter mais intimidade com o nosso anjo de guarda. Porque ele está junto de nós para nos orientar, para nos intuir, Isso mesmo. Né, para nos tirar da dificuldade. É que a gente não tem ouvido de ouvir ainda. E às vezes a gente não pede mesmo, né? Quando a gente vê ali, comandam todos os espíritos que eles são inferiores. A gente tem grandes espíritos aqui na Terra. A gente ouve falar do Abraão, para os hebreus, Sócrates, bem pertinho aqui da gente, né? 400 anos antes do Cristo. A gente vê Buda, a gente vê Gandhi, a gente vê grandes espíritos vindo da Terra. Sim. Todos sob o comando do Cristo. Todos. Agora, todos são falíveis. Todos. Infalível só o enviado. Volta lá, por favor, Marquinhos. Por isso eles mais uma, volta. Também erraram, também claudicaram. Voltar mesmo. Isso, perdão. Mais uma. Mais uma. É isso. O próprio Moisés foi enviado do Cristo, o próprio Moisés. Porque se ele era antes de Abraão, Moisés veio depois. Moisés começou o seu trabalho matando um egípcio. E todos esses homens de luz, esses espíritos que vieram à Terra, tiveram as suas falhas, os seus erros. Todos eles. Jesus, além de falar, ensinar, ele exemplificou. Foi o único que exemplificou. Mostra aí. Vamos lá na frente. Aqui não quer falar? Esses estão aqui, Eles vêm com uma missão. Se ele poderia falir, Kardec pergunta ao seu guia, ao Zéfiro, e ele responde, sim, poderia falir. E se isso acontecesse? E responde o Espírito, hoje outro já estaria escolhido para tomar o seu lugar. Dizem que seria o Leon Denis, né? Então, se é o Leon Denis também é marcado. Também. Você está falando marcado, mas é a mesma coisa, escolhido. Os espíritos marcados... Como teria que cumprir. Parte da missão. Né? Graças a Deus o Kardec foi escolhido e cumpriu. E cumpriu. Tem um livre-arbítrio. Não quero. E quando você chega ali no terceiro, esse terceiro para mim foi a cereja do bolo. São infalíveis, mesmo encarnando. Por favor, Marquinhos. Para frente. Para frente. A outra ou essa? Essa daí. Essa aqui. Eu estava falando que eu queria chamar a atenção aí é a questão de gozam. Eles estão falando de espíritos de altíssima elevação, escolhidos, né? Eles gozam de uma felicidade inalterável, né? Por que a felicidade é inalterável, né? Porque é uma felicidade do próprio ser espiritual, né? Porque a nossa felicidade
dos seres imperfeitos como nós, está ligado aos sentidos físicos, né? Então é uma felicidade efêmera que às vezes a pessoa julga que ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é ter beleza, ser feliz é ter isso, ter aquilo, e a felicidade não é um atributo dos seres materiais, e sim dos seres espirituais. Por isso que esses espíritos elevados alcançam essa felicidade inalterável. A nossa felicidade é uma felicidade efêmera, rasteira. Né? Era só chamar a atenção sobre isso. Perfeito. Faz o vínculo, porque a gente fica muito aflito com a perda da felicidade material. Né? Tem realmente, a gente está encarnado, mas mais 10 minutinhos. Então tá no tempinho certinho. Vamos mais uma? Por favor. Tem mais uma coisa que tem na obra. Essa aqui também, para quem tem dúvida da assistência espiritual da casa, né? Porque tem que falar dos devas da teologia. Onde é que a gente vai achar isso? Está naquele livro, assim, fomos atrás. Né? Aí estamos dizendo, porque assim, como é a importância do estudo em grupo, em sequência, um complementa o outro. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Numa obra do André Luiz, trazida pelo Chico Xavier, inteligências divinas a ele agregadas, representam o pensamento do Criador. Né? Então o que ele está dizendo aí? Que eles criam os mundos, como a terra foi criada. Por isso que Jesus fala antes de Abraão, eu sou. Porque ele já estava na criação da terra, como o co-criador de Deus. Vamos mais um, por favor? Que é agora dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Não.